o mundo fica paralisado, as pessoas ficam desesperadas, entram em pânico. Ele conta um episódio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas estavam conquistando a Europa. A Inglaterra era o próximo alvo, né? Já estava sendo bombardeada pelos alemães, e o primeiro-ministro na altura, Winston Churchill, ele instou com os seus colegas, né? Para que fizesse uma reunião de oração todos os dias. Olha só, coisa bacana, né? E nós vamos fazer uma reunião de oração todos os dias. Então, naquele dia, naquele horário, eles paravam todas as suas atividades governamentais para orar. Isso foi decisivo para a vitória naquela guerra, né? Ele conta isso nas suas memórias. E é um tempo de oração, irmãos. A gente precisa entender isso mesmo. É um tempo da gente orar, clamar, buscar o Senhor em favor daqueles que não conhecem, em favor dos gadarenos que estão aí pelo mundo afora. Amém? Amém. E vamos ouvir mais uma vez a palavra do Senhor. Convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia no Sermão do Monte. Já estamos aqui no final dessa série de mensagens sobre o Sermão do Monte. Já vamos aqui no capítulo 7. É aí o discurso fundacional de Cristo, né? Nós já vimos aqui que o Evangelho de Mateus ele é organizado a 5 colunas no Evangelho de Mateus, 5 pilares. Cada evangelho tem um enfoque, cada evangelho tem um alvo, porque foi escrito para um público, para atingir um determinado grupo de pessoas. E Mateus escreve o seu evangelho tentando provar para os judeus de que Jesus era o Messias, era o rei prometido, e como rei, alguém sábio, alguém apto a ensinar. Então Mateus ele apresenta Jesus na imagem de um rabino, de um grande mestre. Então o Evangelho segundo Mateus é organizado ao redor de 5 grandes discursos de Jesus, dos quais esse aqui é o primeiro, o Sermão do Monte. Vendo que as pessoas estavam se reunindo ao redor dele, Jesus então decide subir ao monte, né? E aí foi estratégico isso, né? Para que as suas palavras não tinham amplificador, não tinha microfone, para que as palavras fossem mais longe. E ali naquele primeiro discurso, Jesus então lança as bases do seu ministério. É aqui que Jesus então vai resumir o que é seguir a Ele. Né? Então nós já estamos aqui na reta final do Sermão do Monte, e vamos então aqui no capítulo 7, a partir do versículo 1, quando o escritor diz o seguinte: Palavra de Cristo: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Porque vês tu o argueiro, ou seja, o cisco, no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto vos quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos diante da Tua Palavra, que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração, queremos abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E nessa manhã eu te faço um pedido especial, Senhor. Se o Senhor planeou hoje, nesse dia, transformar alguém, que seja eu, sejamos nós aqui nesse lugar. Eu sei que há tantas igrejas reunidas ao redor do mundo,
fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui nesse lugar. E os teus olhos atentos observam tudo o que acontece. O Senhor recebe cada oração que é feita, cada louvor que é entoado. Mas nessa manhã eu te peço, olha para nós com um olhar especial aqui, Senhor, e transforma essa comunidade para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu falei, né, a gente aqui hoje está reunido nesse lugar e é tão bom, né? É tão bom. Os discípulos, a palavra diz lá em Atos que eles se reuniam diariamente. Diariamente, a gente se reúne uma vez por semana e quando tem célula no meio da semana, né, é claro, a gente tem advances, eu entendo isso, né? Temos o nosso trabalho, a nossa vida, mas aquilo era uma prioridade na vida dos discípulos. Diariamente eles se reuniam no templo e de casa em casa. E essa dinâmica ela é tão importante. Quando nós estamos nas casas e ali há a possibilidade, né, de na intimidade tratarmos questões que são pessoais, mas quando a gente está congregado, quando nós nos reunimos enquanto igreja, eventos dessa natureza, capacitação de líderes, conferências, a gente percebe então a dimensão, né? Nós somos uma gota num oceano tão grande de vidas transformadas, de pessoas que estão empenhadas em levar esse evangelho. Isso nos motiva. É por isso, né, que a gente volta motivado quando a gente participa dessas conferências. A gente percebe que a força da igreja, ela não diz respeito à quantidade de pessoas na nossa comunidade local. A força da igreja vem de Deus. Amém. E Deus ao redor do mundo está fazendo uma grande obra usando as pequenas comunidades. Isso é maravilhoso. Amém. Quando eu penso sobre isso, eu penso também o que é uma igreja ideal. O que é igreja ideal? A igreja ideal é uma família. É uma família que acolhe, é um lugar de acolhimento, é um lugar onde as pessoas se sentem realmente amadas, se sentem realmente bem-vindas. É um lugar onde os membros se ajudam mutuamente. Aqui não há espaço para Rambo da fé, né? Ninguém vem sozinho, precisamos uns dos outros. Então a igreja é esse lugar e todo mundo aqui tem algo especial que pode oferecer. Amém. Talvez você imagine, mas o que eu posso dar nessa altura da minha vida? Eu não tenho nada para... Você tem muito com o que contribuir, é óbvio que tem, é por isso que você está aqui nesse lugar. Amém. Nós somos parte desse corpo maravilhoso. Amém. Quando a gente entende isso, que a igreja é uma família, é um lugar de acolhimento, né? Quando os membros se ajudam mutuamente, a igreja então ela atinge níveis elevados de santidade. O que é santidade? O que é santidade? Quando a gente fala de santidade, a gente imagina uma pessoa orando no quarto, né, no mosteiro, é isso que é santidade? Não. Santidade, quando a gente fala em níveis elevados de santidade, a gente fala de uma transformação ética, uma transformação de caráter, uma transformação que acontece de dentro para fora, que nos faz sermos pessoas melhores. Amém. A gente ama o próximo, a gente se preocupa com os problemas da nossa comunidade. Isso é santidade. A gente está separado agora para servir a Deus. E quando eu me separo para servir a Deus, eu passo a ser mais semelhante a Ele, a viver como Ele viveu, amém, a ser parecido com Jesus. Isso é ser igreja, isso é a igreja ideal. E quando isso acontece numa comunidade, quando uma igreja, quando uma comunidade persegue esses alvos, esses objetivos, os crentes são renovados. Há uma renovação na fé, uma renovação no desejo de caminhar com Cristo. Os incrédulos são atraídos, olha que coisa maravilhosa. Não foi isso que aconteceu em Atos? Amém. As pessoas olhavam para aquela comunidade e falavam, nossa, que gente diferente num bom sentido. E eles se sentiam atraídos, eles queriam conhecer, eles queriam saber o que se passava no meio daquele povo. Então, quando uma igreja ideal, essa comunidade acolhedora, ela está se esforçando, se empenhando para caminhar de acordo com a vontade do Senhor, depois que a gente descobre qual é a vontade dele, isso naturalmente acontece. Mas, infelizmente, e aí a má notícia é que, infelizmente, muitas igrejas, nos dias em que nós vivemos, não têm se tornado esse lugar, essa comunidade acolhedora, essa família, onde há esse suporte, essa ajuda mútua, onde nós estamos aqui empenhados em ajudar uns aos outros a serem mais parecidos com Cristo, a sermos nós mesmos mais parecidos com Cristo. E por conta disso, né, muitas igrejas então têm se tornado um lugar de condenação.
um lugar onde as pessoas se sentem julgadas, um lugar onde as pessoas se sentem manipuladas muitas vezes, onde as pessoas se sentem desprotegidas. E é por isso que nesse tempo em que a gente vive, existe tanta resistência à prática da espiritualidade. Muitas pessoas hoje, quando você as convida para virem a uma igreja, elas associam as igrejas a lugares de condenação, a lugares de julgamento, a lugares de manipulação. Não, lá vão fazer alguma lavagem cerebral. Você já ouviu isso, né? Você já ouviu de certeza, né? Ao convidar alguém, a resistência, a barreira que se coloca. E por que é que muitas igrejas, nos dias em que a gente vive, deixaram de ser um lugar de acolhimento para ser um tribunal de julgamento? Por que que isso acontece? Jesus, num dos outros discursos que ele vai fazer aqui em Mateus, lá no capítulo 18, é uma pergunta que Pedro faz, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Você não precisa ler, anota essa referência, depois em casa você leia o texto com calma. Pedro se aproxima de Cristo e faz uma pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele vier me pedir perdão aí por uma ofensa que ele cometeu contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus aproveita essa pergunta de Pedro para iniciar um discurso maravilhoso, onde ele vai falar sobre a importância do perdão, né? E aí ele fala: não, Pedro, não é só 7, são 70 vezes 7. Mas isso aqui, obviamente, é um exagero, é uma figura de linguagem, é uma figura de estilo que Jesus utiliza para dizer que não, você tem que perdoar indefinida. Tem que haver no coração do cristão uma predisposição para o perdão. E aí Jesus, então, ele vai contar uma história, uma parábola, que fala do porquê, tenta então responder essa pergunta: por que as igrejas, por que as comunidades? E aí Jesus fala isso, ele conta essa parábola olhando para os religiosos da época dele, olhando para os fariseus, porque os fariseus agiam assim, e há muitos hoje que são os fariseus da pós-modernidade. Muitas igrejas hoje se comportam como essas pessoas se comportavam nos dias de Jesus. Então, esse confronto que Jesus faz com esses religiosos daquela época é o confronto também que Jesus faz, são palavras dirigidas para nós.